Aleluia! Deus é bom. Marcos capítulo de número 10, verso de número 15. Preciso que hoje o operador do MTI seja, pode nem ser ninja, tem que ser assim, samurai assim mesmo. Tudo bom. Amém? Marcos 10, 15, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Mais uma vez para gravar, vamos lá? Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Estamos tratando nesses dias sobre a preparação de Josué para que o povo entrasse na terra prometida, terra que mana leite e mel. Por que a maioria das pessoas vão a uma igreja, se filiam a uma denominação evangélica, se batizam, passam pelos ritos da igreja, todos eles, domingo após domingo, ouvem mensagens, e estas mensagens, todas elas contêm promessas extraordinárias de Deus, mas a maioria dessas pessoas somente ouve falar destas promessas. E isso cria um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Por quê? Porque a maioria das pessoas entra numa igreja, ouve palavras extraordinárias. Não porque eu prego aqui não é isso não. Também por isso. Mas porque a palavra de Deus é extraordinária. Porque a palavra de Deus contém promessas grandiosas, coisas tremendas. Mas a maioria de nós parece que é o Israel para cá do rio, que ainda vive no deserto, venerando o maná de cada dia. E eu preguei semana passada, e por que eu estou empolgado com isso? Porque a maioria das pessoas se tornou dependente de um maná diário, achando que isso é o melhor. E nunca foi o plano nem o projeto de Deus que alguém vivesse de maná. O maná foi uma comida preparada por Deus para sustentar uma nação rebelde e incrédula. Como Deus não podia matar aquela turma, Deus disse assim: eu vou botar um bocadinho de maná na porta de cada um todo dia. E eles vão viver daquilo. Até que esta geração passe e a próxima geração cruze o rio e desfrute das bênçãos, dos recursos e de tudo que está do outro lado do Rio Jordão. Quando eu trago isso para a nossa vida, por favor, disse semana passada e repito hoje, estou falando de dinheiro? Porque alguns, quando vem essa introdução, dizem assim: lá vem um pregador de prosperidade. Deixa eu dizer uma coisa que eu reconheci em mim. Eu já fui um pregador de prosperidade. Já fui. Mas hoje eu sou um pregador de abundância. Isso já ficou para trás na minha vida. Já passei desse nível. Eu estou acreditando na abundância de Deus. O que eu estou dizendo é que está na hora da gente... Tem um segredo. Diga para quem está perto de você: tem um segredo. Tem um segredo das pessoas que deixam de viver desse maná,
que é aquela migalha diária do seu casamento. Deixam de viver do maná, que é aquela migalha diária da sua vida de oração. Deixam de viver do maná, que é uma migalha diária na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida de leitura bíblica. Cruzam o rio e lá do outro lado provam, não do maná de cada dia, mas do trigo fino da terra, do mel que corre da rocha, da fonte das águas da vida, dos montes onde se cava ferro, cobre e ouro, do lugar onde se come pão com fartura. Deus está dizendo, existe uma outra posição, onde não é um maná de cada dia, mas é a herança e a promessa de Deus para nós. Existe um lugar onde não é sobreviver, mas viver e viver com abundância. E eu acredito que isso vai entrar na minha casa e na sua casa. Eu acredito que isso vai entrar no meu ministério e no seu ministério. Eu acredito que isso vai invadir a sua vida e a minha vida. Quantos podem dizer amém? Diga, eu estou sendo preparado. Diga forte, eu estou sendo preparado para cruzar este rio. Dê um aplauso ao Senhor. Olhe para mim. Quando Jesus diz assim: aquele que não se fizer como um menino, não poderá entrar no reino de Deus. Está dizendo que algumas pessoas ficam de fora deste reino. Primeiro é necessário estabelecer, isto é muito importante para Jesus. O texto que lemos de Marcos 10:15 introduz: na verdade vos digo. Jesus falou alguma mentira no seu ministério? E por que então ele precisa dizer que isso é uma verdade? Porque há um princípio libertador aí. Quando ele diz, em verdade vos digo, ele está dizendo, aqui existe um princípio libertador. Diga comigo, esta palavra, diga forte, esta palavra é um princípio de libertação. Então por isso ele chama a atenção. Em verdade conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um princípio de libertação. Ele chama a atenção. E essa verdade libertadora permitirá entrar no reino. Que reino é esse? Não é um reino visível. Não é um reino geográfico. Mas é um reino que se instala dentro de nós. Diga amém. Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência visível, de maneira que você diga, ei-lo aqui ou ei-lo ali, mas ele virá e está dentro de vocês. O reino de Deus precisa se instalar dentro de nós. 2 princípios nós vimos aqui, amém? 2 princípios nós vimos aqui. Ouça bem. Fique tranquilo, gente. Ele gosta de atrapalhar meu culto, mas é de boa, tá? Deus abençoe. Amém? Tá bom aí? Tá confortável, querido? Perfeito, que bom. Obrigado. Escute. Escute. 2 princípios. Olha só. É uma verdade libertadora que te introduz no reino de Deus, que não é um reino de aparência visível, mas é um reino que se instala dentro de nós. Aleluia. E como eu posso viver essa libertação e receber esse reino dentro de mim? Quando eu me torno como um menino. Agora,
que a Bíblia quer dizer em se tornar como um menino? Ouça. Porque se a gente olhar de uma maneira fria, a Bíblia está dizendo e contradizendo. Porque numa parte a Bíblia manda eu ser como menino. Na outra parte a Bíblia manda que eu amadureça e deixe as coisas de menino. Me ajuda aí, ó. Mas quando a gente lê a Bíblia com a luz certa, as coisas se abrem. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo, olha, quem não retroceder ao ponto de um menino e recomeçar a sua educação, nunca vai entrar no reino de Deus. Porque a mente natural não pode compreender as coisas do Espírito. Ou seja, quem não retrocede ao ponto de um menino e começa a formatar a sua mente novamente, nunca entrará no reino de Deus. O que ele está dizendo? Que a nossa mentalidade é o impedimento para desfrutarmos do que Deus tem para nós. E essa libertação da mentalidade que Jesus quer plantar aqui entre nós, nesses dias. A mente travada, a mente aprisionada, a mente cheia dos seus costumes e tradições, tem sido um impedimento, um bloqueio, uma limitação para aquilo que Deus deseja fazer em nossa vida. Quem me entende? Escute. Quando Jesus está dizendo assim, olha, dá aqui para mim não ver, meu filho, vai, fica ensaiando com esse negócio aí, pronto. Tá lindo. Tá vermelho, não? Tô terrível hoje, né? Isso que o Corinthians nem foi campeão ainda, imagina na semana que vem. Escuta. A limitação da mente, ela é muitas vezes esse impeditivo para a pessoa chegar lá. Então Jesus está dizendo assim, ó, se o seu modelo mental, a sua mentalidade não mudar, você não entra no reino. Você não chega lá. Então você tem que voltar como menino e começar a reeducar a sua mente. Porque o que é um modelo mental? É a maneira como a pessoa compreende a vida. E é essa compreensão que a pessoa tem da vida que muitas vezes limita ele. Já percebeu que duas pessoas podem assistir a mesma cena, participar do ambiente, ouvir as mesmas palavras, estar no mesmo lugar e ter duas interpretações diferentes? O que isso é? Fruto do modelo mental que cada um tem. Ou seja, a sua mentalidade interpreta e vê a vida de uma forma diferente do outro que está do lado. E Jesus está dizendo o quê? Se você não retornar a uma condição de menino e começar uma reeducação da sua mente, você nunca vai chegar lá. Você nunca vai chegar lá. Prepara para mim 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Quando Jesus está falando sobre odre novo e vinho novo, ele está falando sobre uma nova mentalidade. Que se eu não receber em uma mente nova, há um problema. Fica em mim aqui um minuto. Escuta. Há muita resistência na nossa mente. Por isso a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas da mente. Verdadeiros castelos,
verdadeiras muralhas que se colocam na nossa mente e que não são quebradas. Por isso a palavra diz em Isaías: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha. Aí o religioso diz assim: não, tá vendo, a palavra é igual uma marreta para esmagar o irmão. Não. A palavra é um martelo que vai quebrar estas fortalezas da mente, estas resistências que tem na mente. É por isso que eu sempre digo, vocês já me ouviram, são testemunhas, que eu gosto quando a minha palavra irrita alguns. Porque é um sinal o quê? Sinal que eu peguei onde eu queria. Não gosto quando o bispo fala dessas coisas. Não gosto quando ele entra nesses assuntos. Eu fico incomodado, quero ir embora do culto, vou embora chateado. Eu falo assim: yes. Porque em nós há muita resistência por causa do modelo, da mentalidade que nos foi introduzida. E aí Deus vem com a sua revelação do reino, com a sua revelação de fé. E essa mente natural não pode absorver esta revelação espiritual. Existe uma resistência. Levanta a sua mão e diga: meu Deus, que a tua palavra quebre hoje toda resistência. Você pode dizer amém? Olha comigo o texto, põe aí, filhão. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Diga para quem está ao seu lado, diga: está falando de mentalidade. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, só uma mente renovada vai conhecer a sua herança em Cristo. Só uma mente renovada vai conhecer a sua herança, o que Deus nos dá gratuitamente. Quem está me acompanhando? Mas o problema é que a gente se liga a uma igreja evangélica, a gente vem para os cultos, participa de todas as liturgias, mas a mente a gente não quer mudar. O programa mental que a gente tem, a gente não quer atacar ele. E é justamente ele que resiste à nossa herança. Segure na mão de quem está ao seu lado e diga: existem tesouros escondidos. Existem riquezas encobertas que Deus quer revelar para você. Verso 13, por favor. Vamos lá. Mas nós não recebemos as quais também falamos. Estas coisas, estas riquezas encobertas, esta herança gratuita vem através do quê? Palavras. Vem através de? Toda mensagem pregada é uma revelação de uma riqueza de Deus para você. Toda mensagem pregada é uma riqueza da revelação de Deus para você. Escute. As quais falamos, Paulo está dizendo, nós estamos pregando desses tesouros escondidos, dessas riquezas encobertas, não com palavra de sabedoria humana, porque não é uma mentalidade natural que vai te revelar o que te foi dado gratuitamente, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Não adianta você tentar avaliar o meu sermão de maneira lógica, de maneira humana, com um pensamento natural, porque isso vai provocar loucura. Coisas espirituais
precisam ser analisadas de forma espiritual. Então só um espírito renovado, uma mente renovada pode descobrir o que Deus está nos oferecendo. E Deus te plantou neste lugar para renovar a tua mente, renovar os teus pensamentos, para que você possa conhecer o que Deus tem para você. Segue o texto, próximo, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque a mente natural, ela não consegue. Então eu preciso voltar a ser menino e reeducar a minha mente, rever o meu modelo mental, para que eu possa começar a entender o que Deus tem para a minha vida. Porque elas se discernem espiritualmente. Ouça, volta para mim. O texto, eu vou citar aqui 3 versículos e você vai entender o que é uma revelação progressiva. Diga comigo, revelação progressiva. Observe o seguinte: a mulher samaritana está no poço, encontra Jesus. Verso de número 9, ela diz assim: como sendo tu judeu? Então ela vê Jesus como um judeu, um homem judeu. Diga comigo, um homem judeu. Quando ela vê Jesus, ela só vê o estereótipo de Jesus. Como sendo tu judeu? O que ela viu? O seu estereótipo. Ela viu carne, ela discerniu a carne. Verso de número 19, do capítulo 4 de João, ela vai dizer assim: vejo que és profeta. Ela já não olha mais para Jesus como um homem, ela já começa a olhar Jesus como um homem que tem alguma coisa a mais. Verso de número 29 de João capítulo 4, ela diz para o povo da cidade: vide e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? O que aconteceu com ela? O início dela tinha uma mentalidade, mas ao princípio que ela foi se relacionando com Jesus, sua mentalidade mudou. E a maneira como ela entendia e enxergava aquele homem mudou. Agora não é mais um homem judeu, agora é o Cristo, o Messias, o ungido. Há uma revelação progressiva. 1 Coríntios 2,15, volta lá, 2,15. Quando a pessoa tem a sua mente renovada, ela vai começar a ter entendimentos. Então ela lê a Bíblia e ela começa a ter entendimento. Ela ouve a palavra e ela começa a ter entendimento. E aí o texto diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele compreende, mas não é compreendido. Amém? Quando você começar a viver debaixo dessa nova mentalidade, o que vai acontecer com você? Você vai compreender. Mas não espera que as pessoas te compreendam, porque você vai viver na loucura da fé. Segura na mão de quem está ao seu lado e diga assim: se prepara, que Deus vai te levar a viver na loucura da fé. Diga, Ele vai reeducar a sua mente para isto. Dê um aplauso ao Senhor. Dá um glória a Deus bem forte aí. Verso 16, põe para mim. 1 Coríntios 2,16, por favor. Leia comigo, igreja. Vamos lá, toda a igreja. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Abandona aquela velha mentalidade. Abandona aquele formato de mente, aquele pensamento antigo, e faz um download aí, meu irmão. Recebe uma mentalidade nova na sua vida.
eu posso e terei a mente de Cristo. É uma promessa de Deus para nós. Porque é nessa mudança de mente que nós mudamos. Diga, é na mudança de mente que nós mudamos. Põe para mim, por favor, Efésios capítulo 4, verso 22. Efésios 4, 22. Amém? Vamos lá. Veja comigo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A nossa mentalidade foi formada em engano. Por isso que Jesus diz, a verdade liberta. O engano aprisiona, a verdade liberta. O diabo é o pai da mentira. E quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. O engano gera escravidão, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O velho homem não é construído, ou destituído, desfeito, por uma reforma exterior. E por muito tempo o cristão viveu de um estereótipo. 20 não, né? Já está passando o tempo, 30 anos atrás. 25, 30. Você sabia que a pessoa era crente por quê? Pelo estereótipo dela. Maneira como ela vestia, maneira como ela se apresentava. E a gente dizia, pô, essa pessoa é crente. Mas Jesus nunca nos chamou para uma reforma exterior. Se bem que é bom, uma melhorada, né? Mas esse velho homem se desfaz na nossa vida em uma renovação da nossa mente. Efésios 4, 23, por favor. Olha só. 4, 23. Please. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Essa renovação de mente é que vai criar a transição do velho para o novo. Verso 22 fala do velho homem. Verso 24, põe para mim, 24. E vos revistais do novo homem. 22, velho homem. 24, novo homem. Que temos no meio? 23. E o que diz o 23? A renovação do espírito da vossa mente. O que é que faz a transição do 22 para o 24? Do velho para o novo, o 23. Que faz o quê? A renovação da mente. A reforma que Jesus quer fazer em nós não é exterior. Porque por muito tempo a gente viveu no Talibã evangélico, você sabe disso. De reformas exteriores. Mas nós nunca chegamos, sempre ficamos aquém. A gente sempre fica do lado de cá do rio. A gente nunca avança para o lado de lá. Por quê? Porque o lado de lá é só para quem tem mente renovada. Para você entender como isso se aplica ao livro de Josué. Números, capítulo 14, verso de número 24. Eu já vou terminar. É só uma introdução. Porque nós vamos tratar muito disso esses dias, queridos. Olha para mim. Olha para mim. Segurei o texto. Qual que é o ambiente desse texto? Moisés envia os espias em números 13.
Moisés envia os espias. Vão lá, atravessem o rio e vejam como é a terra. Vê o que tem lá. Vão lá. E os espias vão. E quando eles retornam, olha como começa o texto do retorno deles. Não, deixa esse texto aí para depois, segura aí. Senão o povo ficar lendo, duas informações não processa. Olha para mim. Quando eles voltam, eles dizem assim: verdadeiramente. Diga comigo, verdadeiramente. De novo. Porque as promessas de Deus são verdade. Você pode dizer para 2 ou 3, as promessas de Deus são verdade. As promessas de Deus são verdade. As promessas de Deus são verdade. Quando eles retornam, eles dizem assim: verdadeiramente a terra mana leite e mel. A terra é boa, planta dá 30, 60, 100 por um. O mel corre da rocha, as tâmaras são doces, as uvas, olha o cacho, 2 homens para carregar um. A água é fresca, tem cobre numa montanha, tem ouro na outra, tem ferro na outra. Ou seja, eles estão ali, queridos, cheios, extasiados de tanta maravilha que eles viram, porque as promessas de Deus são verdade. Mas a Bíblia diz que então um espírito toma a boca deles. E eles começam a dizer: mas essa terra é terrível, porque ela é terra que esmaga os seus moradores. Eles possuem cidades fortificadas. Eles têm exércitos poderosos, homens gigantescos. E aos nossos próprios olhos parecíamos como gafanhotos. A mentalidade que dominava eles não permitia que eles acreditassem que podiam cruzar o rio e receber toda a herança que já estava em nome deles. Como isso se aplica a nós? Nós temos uma herança em Cristo. Nós somos herdeiros. Romanos 8 diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro quer dizer que eu sou herdeiro como Ele. Eu sou herdeiro junto a Ele. Se somos filhos, somos herdeiros. Mas a mentalidade ainda é do escravo do Egito, que diz: nós somos gafanhotos, nós somos fracos, nós somos incapazes, e nós vamos continuar essa vidinha no maná, de maná em maná, até que a vida passe e a coisa vai. Eles estão tomados de uma mentalidade que não os permite avançar. Deus se ira contra aqueles homens e diz assim: vocês morrerão no deserto, vocês cairão no deserto. Eu vou levantar uma geração nova, e essa geração nova vai ser uma geração de conquistadores, vai ser uma geração de herdeiros. Mas no meio dos 12 espias tinham 2 diferenciados. E o verso 24 do capítulo 14 fala de um deles. E olha o testemunho de Deus a respeito dele, que diz assim: 14:24. Você tinha acabado de pôr. Aí. Porém, diga comigo, existe uma diferença. Diga: Deus sabe diferenciar. Aleluia. Porém, meu servo Caleb, porquanto houve nele outro
Nós já vimos o que esse espírito representa, porquanto houve nele uma outra mentalidade. Porquanto o modelo mental, a maneira como ele enxerga a vida, a mente que ele tem é diferente. E porque ele tem uma mente diferente, ele perseverou em seguir. Ele não desiste com facilidade. Ele não abre mão da promessa. Ele não deixa de acreditar na herança. Ele está empolgado com o que eu estou falando. Ele se alegra com o que eu estou mostrando. Ele acredita que é possível. Porque quando Caleb volta, ele diz: é verdade que eles são gigantes. É verdade que as muralhas são altas. É verdade que eles são guerreiros. Mas se a graça de Deus estiver sobre nós, se Deus se agradar de nós, nós entraremos na herança, nós entraremos na terra e devoraremos os nossos inimigos como pão. Os anos passaram, mas a perseverança era a marca daquele homem. O novo modelo da sua mente não se desfazia com o tempo, com a secura do deserto, com as tempestades de areia, com o calor do dia ou com o frio da noite. Ele tinha fixo uma visão, uma promessa, uma herança que estava em sua mente. O rio se abre, a muralha de Jericó cai, eles derrotam os exércitos, e aos 85 anos de idade, ele procura Josué. Sua mente está viva. E o que manteve a sua mente viva? Te digo, ele introduz a sua conversa com Josué assim: tu estavas presente quando Deus, pela boca de Moisés, disse uma palavra a meu respeito. Esta palavra me manteve tão forte como eu era, tão vivo como eu estava, tão esperançoso como eu fui. O meu braço não se cansou, minhas pernas não enfraqueceram, meus olhos não escureceram. Dá-me, pois, este monte de que o Senhor disse, que o Senhor prometeu. Alguém pode ter dito para ele: naquele monte está a cidade de Kiriat Arba. Arba era o maior dos gigantes de Canaã e formou um exército de gigantes com ele. Mas o Caleb disse: dá-me esse monte, que onde os outros veem um gigante, eu vejo o pão que me alimenta. Onde os outros veem derrota, eu vejo a promessa e a herança de Deus para a minha vida. Capítulo 14, verso 24, para a gente terminar. Meu Jesus, meu Jesus, eu estou empolgado com isso aqui, porque esse rio vai abrir, gente, e nós vamos entrar do outro lado. Nós vamos entrar nesse lugar onde tem uma herança. Capítulo 14, verso 24, por favor, volta aqui para mim. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, outra mentalidade,
perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Porque ele teve uma mentalidade diferente. Eu recebo essa palavra na minha vida. Levante a sua mão direita, por favor, e diga: meu Deus, nesta noite eu quero renovar a minha mente para descobrir os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Diga: eu quero saber, pela tua palavra, pela pregação, o que é me dado gratuitamente por herança. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Se alguém recebe o poder de Deus para ser liberto, dá um glória aí, dá um salto desta cadeira, aplaude ao Senhor. Deus está libertando pessoas aqui neste lugar. Deus está fazendo algo poderoso. Dá glória a Deus aí, querido, dá glória a Deus aí. A minha mente não pode ficar como está, a minha mente não pode ficar presa como está. Dá-me, Senhor, o espírito e a mentalidade de um herdeiro. Dá-me, Senhor, a mente de um conquistador. Leva-me, Deus, a um outro nível de fé. Leva-me, Deus, a um outro nível de vitória. Leva-me, Deus, a um outro nível na tua presença. Desata as correntes da mente e nos libera para um tempo novo em tua presença. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Oh, aleluia. Oh, radaralabandaralaba.